Fala, Galo! Tô aqui. Geralmente eu preparo muita coisa pra gente conversar e fazer desse momento seu um momento proveitoso, um momento que possa de alguma forma fazer a gente refletir junto, vocês deixarem os comentários lá e eu também faço essas reflexões quando eu leio. Mas antes da gente falar, vou fazer aquele protocolo, te pedir a gentileza, se possível, deixa a sua marquinha aí, seu joinha e ajude a gente a continuar existindo por aqui para falar as coisas de Atlético. E assim, vocês me verão em dias assim efusivos, alegres, comemorando, mas vocês me verão na minha autenticidade quando eu não tiver tão satisfeito, porque eu acho que é aí que a gente vai manter a identidade do jogo, né? E a verdade da alma. E aí, hoje eu não quero falar sobre as questões, até porque tá parado, ninguém anunciou nada ainda. Zarate está para ir para o Racing, está por confirmar isso nas próximas horas, vamos ver. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que dá sustentação ao Atlético, né? E desde quando vocês estão vendo aí atrás essa arena, aqui tem uma maquetezinha aqui na minha frente. Podem ter repórteres, jornalistas, e isso eu não vou ser um falso modesto, porque eu sou um cara muito transparente e verdadeiro nas coisas que eu falo, acredito todo mundo, acho que todo mundo tem que ter o que é seu, mas pode ter havido alguém que tenha feito o tanto que nós fizemos, mas mais não teve, de reportar sobre a questão da arena e o quanto ela poderia ser importante para o Atlético bem gerida. E acho que ela ainda vai dar frutos ao Atlético. Inclusive, hoje mesmo, foi até remarcado, eu tive uma questão pessoal, a gente vai ter uma entrevista sobre a questão de gramado sintético com o Sérgio da Recoma. Recomendo que vocês assistam, tá? Então, sempre nós tivemos muita crença de que o estádio do Atlético seria fundamental. Lembrando que esse estádio começa com um estádio que já tinha sido edificado, o Antônio Carlos, que foi na década de 20, final da década de 20, em 1929, que ele foi inaugurado. Inclusive no dia 30 de maio, que é a mesma data que o Vitor pegou o pênalti. Mas o que eu quero dizer é que é base e a arena bem gerida que vai dar sustentação ao Atlético. Não precisa de muitos pilares nessa história. É uma arena bem gerida que vai ser ajustada, porque o Atlético fez, né? O seu estádio ainda tem uns probleminhas que vão ser resolvidos. A engenharia, ela é viva, ela faz fundação no mar, ela resolve tudo. Com tecnologia tudo se resolve, o Atlético tem um belo estádio. E a base. E da base eu falo pra caramba há muito tempo com muita gente. Falar não resolve, obviamente, mas se falar e a gente fizer agir, né? É igual oração. Orar só não adianta, tem que orar e agir, né? Oração. Mas, cara, vamos conversar comigo aqui. Não existe possibilidade matemática, pelo menos durante os próximos 30 anos, sabendo que o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio Internacional estão fora do eixo Rio-São Paulo, estão fora da megalópole, não tem como eles competirem com o orçamento dos clubes do Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo e os três da capital de São Paulo. São Paulo, Corinthians e Palmeiras, devido à exposição que eles têm na mídia nacional. Ok? Isso está claro para todo mundo. Então, se não dá para competir do ponto de vista de mídia, esses quatro clubes que são da prateleira alta, que fazem parte dos 12 maiores clubes do país, mas que têm orçamentos menores, eles têm que fazer tudo mais que perfeito. E para ser mais que perfeito, você tem que ter uma base foda, cara. E aí você tem que ter um centro de dados, como o SIGA que a gente já falou, que chega antes e que possa atuar. E aí o que acontece? O Atlético vai e teve uma reunião na tarde
né, anterior, para falar sobre os números que teve. E qual que é a arrecadação do Atlético, média, anual? Entre 400 e 500 milhões. Qual que é a arrecadação média do normal lá do Palmeiras, do Flamengo? Cerca de 1 bilhão, é quase o dobro, cara. É o dobro. Então, você tem que fazer uma gestão disso, e eu nem tive nessa reunião, o Silas que esteve, mas eu acompanho os dados, eu estudo, cara. O Atlético, a arrecadação do Galo é entre 400 e 500 quando faz um ano excepcional. E o Atlético conseguiu ter um EBITDA positivo. O que é o EBITDA? O Capelo até publicou e o Capelo vai falar com a gente no próximo programa. Vou deixar até uma palavrinha do Capelo, se Deus quiser. Estávamos conversando. O EBITDA é o quê? O Atlético teve, se o Atlético começasse a sua história a partir de 2024, esquece o resto. O Atlético teria tido lucro na temporada. Por quê? Porque o Atlético arrecadou um pouquinho mais, olha só, vendendo o Paulinho, colocando ele no balanço, chegando às finais, o Atlético arrecadou um pouquinho mais do que gastou. Ou seja, olha como é difícil fazer futebol para um clube fora do eixo. É difícil, ninguém está falando que é fácil. E o Atlético conseguiu um pouquinho, ou seja, o Atlético teve um lucro antes de amortizações, tributos e juros. Isso é o EBITDA. Só que aí, quando coloca no papel os juros que o Atlético tem histórico, o lucro vai embora. Agora, a grande questão que fica na dúvida é o seguinte: por que esse juros é tão grande, sendo que os juros, em grande parte, são dos bancos, cara? Que era essa uma questão que foi prometida de ser resolvida com a venda do shopping, com outras coisas. Mas, beleza. Não vou entrar nessa, porque muita gente já está falando disso e cada um faz a sua avaliação. Mas aí, cara, se não põe dinheiro no futebol, podendo contratar, porque não pode competir mesmo com o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras, eu sei que eles todos estão devendo, mas estou falando, vocês sabem que a arrecadação deles é o dobro. Ponto. Esquece. Isso é um fato. Não é a gente querer. Se a gente não aprender a entender quais são as nossas realidades, se eu quiser todo dia ir para uma churrascaria, eu não vou conseguir colocar comida em casa. Então eu preciso saber qual é a minha realidade. O Atlético não pode contratar a torta direita. Ponto. Mas se não tem isso, você tem que ter uma base muito foda, cara. E o Atlético não tem, o Atlético não investe nessa base. Aí tá uma equipe aí com o Damiani com 4 anos, vai para 4 anos agora, e não sai o resultado. Eu sei que base demora, mas tem que dar resultado, meu bicho. Tem que dar resultado em um dado momento. 4 anos já dá para cobrar, e eu espero muito, hein? Espero muito. E eu não tô falando do Damiani só, não, é de pôr dinheiro, cara. Porque se você não consegue colocar lá em cima no profissional, você tem que colocar lá embaixo para fazer o forro, para fazer a fundação. E de fundação, as empresas que controlam o Atlético entendem, pô. Elas são empresas de engenharia. Então, se a base não funcionar, e base não é só buscar olheiro nos campinhos de vaza, não acabou esse negócio, cara. Todo bom atleta está empresariado. O jogador do Palmeiras agora está sendo anunciado zagueiro, venda astronômica. Às vezes eles vendem até jogadores mais ou menos bons. Não estou falando que não é, não. Estou falando assim, vai até por osmose quando o processo está certo. Quando o processo é certo, vai até por osmose. Aí não investe em cima e não investe embaixo. E virou SAF. A SAF era a salvação da lavoura, é isso que a gente fala. Não é a SAF ou não ser SAF. É fazer a boa gestão. É fazer a gestão com transparência. Não é ser ou não ser, pode ser SAF, mas faz o negócio direito, pô. Tem que investir na base, não pode colocar o Siga lá para ser uma salinha não, cara. O Siga tem que dar resultado, cara. Tem que achar o cara antes do Flamengo. Tem que fazer igual fazia loucamente, lutando, ligando para todo mundo. Para poder achar uma notícia antes da Globo e da Itatiaia, que tem trocentas pessoas trabalhando. Quantas vezes a gente conseguiu? E ainda consegue. É muito difícil, porque os caras são grandes, gigantes. Mas a gente só consegue se a gente for muito além, muito antes dos caras.
Será que o Atlético não entendeu que tem que fazer uma geometria, que tem que fazer uma engenharia de base para poder sustentar? Porque não vai adiantar ficar apresentando o resultado. Os resultados são 400 ou 500 milhões de arrecadação, porque o Atlético não consegue ter receita recorrente diferente. O Galo na veia é dependente dos resultados em campo. E aí gira um ciclo. Se o time não está bem em campo, não vai dar resultado. E para dar resultado, se você não pode contratar, você tem que ter uma base que você pode buscar na prateleira de baixo. E quem que você busca lá embaixo, poxa? Aí você tem o Alisson, que tem um potencial muito bom, mas você tem que dar amparo para ele. Ele não pode ser o cara cobrado para resolver o problema. Ele tem que ter amparo técnico, tem que ter gente boa para poder servir bola boa para ele. Senão vai queimar mais um. Ou o Atlético entende que a carreira dele, Atlético, precisa de fazer uma base foda, a maior, a melhor. Não é a briga do Atlético tem que ser ter a melhor base da América do Sul. Esse tem que ser o projeto. E contratar pensando mesmo, igual estão tentando fazer, equilibrando aqui. Um time que tem o Scarpa, que tem o Hulk. Só não pode deixar também levar os caras, né? Porque para tirar um cara do Fluminense, do Flamengo, ninguém tira. Mas do Atlético, ok, números são bons. Então, beleza, vamos achar a base, cara. Vamos conseguir achar um jogador bom, vamos formar jogador bom na base. Volante e zagueiro, por exemplo, tem que ser premissa. Se uma base não revela volante e zagueiro, ela serve para quê? Hoje eu extrapolei. Eu passei do tempo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Atlético não vai acabar, nunca vai acabar. Porque enquanto existia um cara de preto e branco, ele ressurge o Atlético, onde ele estiver, na catacumba. O Atlético não vai pagar essa conta, ela é quase impagável. Não tem nenhum segredo que eu estou falando, mas o Atlético não paga a conta e nunca vai acabar. O que o Atlético tem que entender é onde ele está. Está em Minas Gerais e precisa de fazer engenharia. E tem tanto bom engenheiro aqui, tem uma construtora que toma conta do Atlético. É base que resolve a parada, é fazer muito bem a gestão de base, contratar pontualmente, mas tem que mudar a visão, o campo de visão e fazer funcionar. Liga lá pro JP, cara. Ele já conversou comigo, pelo menos ouviu o Atlético, ele ouviria. Um abraço para vocês, e se te faz bem, vem, se te faz mal. Me perdoa, tem dias que eu tô assim, cara, é porque o Atlético para mim, por mais que eu seja jornalista, engenheiro, tudo, eu sou um humano, cara. Eu sou atleticano. Tchau.